Olá pessoal, valeu aqui de novo, nossa terceira aula, então nosso terceiro episódio de Direito Administrativo. Bom, no episódio de hoje a gente vai falar sobre ato administrativo, tá aqui. Mas antes disso a gente vai falar um pouco sobre o que aconteceu nos episódios anteriores, né? Como essa vai ser a nossa saga, a nossa série, né, que é estudar até conseguir a nossa vaga no concurso público e que vai ser dessa vez que está se aproximando. Vamos ver o que aconteceu no primeiro e segundo episódio. Bom, no primeiro episódio, ou primeira aula, podemos falar que a gente falou sobre conceito de direito administrativo, princípios, fontes de direito administrativo, falamos sobre o conceito de Estado, elementos e poderes de organização. No segundo episódio, segunda aula, falamos sobre poderes administrativos, que foi poder vinculado, poder discricionário, poder hierárquico, poder regular, poder de polícia, uso de poder e abuso de poder. Fechamos aí. E agora vamos falar sobre nossa terceira aula, que é atos administrativos. Vou falar um pouco sobre ele, vou dar uma doutrina que a gente possa... Não, um doutrinador, né, que fala sobre os atos administrativos, e vamos cada vez se aprofundar mais na matéria, no caso de atos administrativos e direito administrativo. Partindo da ideia da divisão dos poderes do Estado, que são legislativo, executivo e judiciário, pode-se dizer que, em sentido amplo, que todo ato praticado na função administrativa é ato da administração pública. Beleza, até então, tranquilo, né? Dá pra gente seguir. A administração pública realiza sua função executiva através de atos jurídicos, que recebe a denominação de ato administrativo. Show de bola! Bom, toda declaração unilateral da vontade do Estado, ou de quem lhe faça, às vezes, visar, criar, modificar, extinguir, confirmar relações jurídicas, feitas sobre regime jurídico, administrativo, o que visa atender direto ou indiretamente o interesse público. É todo ato administrativo, ou ato jurídico, ato no regime jurídico administrativo, que interesse ao interesse público. Agora vamos dar um conceito do doutrinador, o Eli Lopes Meireles. Aí vou botar um slide para a gente poder ler, e possivelmente se você quiser copiar no seu caderno aí, para ter anotado, e a gente já volta para o quadro. Então, pessoal, segue aí o conceito segundo Eli Lopes Meireles de ato administrativo. É toda manifestação unilateral de vontade da administração pública que, agindo nessa qualidade, tenha por fim imediato adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir, declarar direitos ou impor obrigações aos administrados ou a si próprio. Tá? Como que eu estava falando, já dando a introdução sobre ato administrativo, né? O ato administrativo é um ato unilateral da vontade da administração pública. Então, pessoal, acabamos de falar sobre o posicionamento do Eli Lopes Meireles em relação a atos administrativos, e agora vamos entrar em atos da administração, que está aqui no quadro. São 4 inicialmente: atos de direito privado, atos materiais, atos políticos e atos normativos. Vamos ao primeiro: atos de direito privado, que pode ser como uma doação, permuta, compra e venda e locação de imóveis. Não pode simplesmente tem que ser motivado, justificado essa locação. Atos materiais, que não contém a manifestação do Estado, mas sim a execução. Pode ser uma demolição de uma casa, a apreensão de mercadoria, a realização de um serviço. Pode ser até mesmo a construção de uma parede dentro da administração pública. Atos políticos. Esses estão sujeitos ao regime jurídico constitucional. Esse a gente vai ver um pouco mais à frente, mas ele está mais ligado ao direito constitucional. Atos normativos. É o próprio ato dito. Fechamos com o quarto, vamos para os fatos e atos praticados. Bom, o direito civil ele tem distinção entre o ato e o fato. O primeiro é imputável ao homem. E o segundo decorre de acontecimentos naturais que independem do homem, ou que dele depende apenas indiretamente. Fato
administrativo, segundo de Pietro, uma das doutrinadoras que a Polícia Civil gosta, que ela pega um pouco tem uma pegada um pouco diferente no direito administrativo, diferente do Eli Lopes, do Carvalhinho. Todo e qualquer comportamento que produz efeito no campo do direito administrativo, por exemplo, a morte de um funcionário que produz a vacância, o que seria a vacância? A desocupação desse cargo, né, por esse funcionário, por esse servidor. O decurso de tempo que produz a prescrição administrativa. Isso é segundo a de Pietro, que fala sobre fato administrativo. Agora, atos da administração. São atos praticados pelo poder público sob o amparo do direito privado. Neste caso, pessoal, a administração é tratada igualmente com o particular. É o caso, por exemplo, da permuta, da compra e venda e locação de imóveis. Diante desta última diferenciação, é possível alegar que existem atos da administração pública que são praticados pelo Poder Executivo, que não são atos administrativos, pois não são regidos pelo direito público, né? Tendo visto que tem um particular envolvido. Bom, aqui segue um quadrozinho de fato administrativo versus atos administrativos. No fato administrativo, não há possibilidade de revogar ou anular o ato, e já no ato administrativo pode ser revogado ou anulado. Segundo quesito, não há tributo. Bom, o segundo tem tributos. Os tributos são presunção de legitimidade, autoexecutoriedade, tipicidade, imperatividade. Para decorar esses quatro, a gente tem um macetinho chamado PAT. Né? Lembra da amiga da infância, né? Patrícia? Lembra da Paty que você não gostava, então você gostava? Depende, né? Vai que a Patrícia nessa época era uma pessoa boa, ou ainda continua sendo, não sei. Mas a Patrícia que eu tenho até hoje não tenho boa lembrança dela, não. Vamos partir, vou explicar o que seria tributos. Ou o que cada um quer dizer em relação ao ato administrativo. Vamos ao primeiro. Presunção de legitimidade. É a qualidade que reveste tais atos de presumir verdadeiros conforme ao direito. É até que se prove o contrário. Milita em favor deles uma presunção juris tanto de legitimidade. O que seria juris tanto? Apenas direito. Essa presunção de legitimidade não é absoluta, ela é relativa, cabendo prova em contrário, inclusive até o controle, através de controle judicial ou jurisdicional. Principais informações sobre o tributo. Atributo. Principais informações sobre o atributo. Está aqui. Fundamento, natureza de presunção e inversão do ônus da prova. Bom, vamos ao primeiro. Fundamento é a rapidez e agilidade na execução dos atos administrativos. Beleza. Continuando. Natureza da presunção é relativa, uma vez que pode ser desconstituída pela prova que se for produzida pelo interessado prejudicado. Uma vez que o administrado for prejudicado, ele pode provar aquilo e requerer da administração pública. Com isso ele tem que provar. Inversão do ônus da prova é o particular prejudicado que possui o dever de provar que a administração pública contrariou a lei ou fatos mencionados por ela que não são verdadeiros. Quem cabe alegar que a administração pública está errada, né, é o particular, não a administração pública tem que provar que ela está certa. Então, uma vez que o particular se sente prejudicado, ele que tem que correr atrás. Consequências. Até a sua desconstituição, o ato continua produzindo seus efeitos normalmente. Outra consequência, tanto a administração como o Poder Judiciário têm legitimidade para analisar as presunções mencionadas. Bom, fechamos aí o princípio da legitimidade. Os atos têm que ser verdadeiros. Agora vamos ao segundo, que é autoexecutoriedade. É a qualidade pela qual o poder público pode compelir materialmente o administrado, sem precisão de buscar previamente as vias judiciais,
ou ao cumprimento das obrigações que impôs e exigiu. Bom, a autoexecutoriedade é o poder da administração pública realizar um ato sem poder se socorrer ao poder judiciário. O tributo de autoexecutoriedade deverá sempre respeitar o princípio da legalidade, da proporcionalidade e da razoabilidade. Bom, viu que na primeira aula eu comentei que os princípios do direito administrativo vão percorrer durante toda a matéria. Então, quem não assistiu a primeira aula ou não prestou muita atenção nos princípios, volta, dá uma olhada, se aprofunda um pouco, porque os princípios no direito administrativo são fundamentais e ao decorrer da matéria a gente vai desenvolver mais ainda esses princípios, como a gente está vendo aí no autoexecutoriedade. Também, deixa um OBS como regra, as multas são atos administrativos que não são autoexecutórios, devendo a administração pública ingressar em juízo para cobrá-las. Claro, deixando bem claro que quando a lei estabelecer também, tá, pessoal? Um exemplo é o contrato administrativo e o outro, em caso de emergências, a demolição de um prédio que coloca em risco a vida de outras pessoas, das próprias pessoas que estão lá. Vamos agora ao terceiro, tipicidade. Vamos fechar aqui. Segundo, vou dar uma ideia geral e vou pegar a Maria Silva de Pietro, que também fala sobre tipicidade. Tipicidade é o tributo pelo qual o ato administrativo deve corresponder à figura previamente definida pela lei, como aptas a produzir determinados efeitos. O presente atributo é uma verdadeira garantia ao particular, que impede a administração pública de agir absolutamente de forma discricionária. O que seria de forma discricionária? De qualquer forma, né? Porque temos a forma discricionária e a vinculada. A tipicidade nada mais é que a administração pública tem que agir conforme a lei. Ela não pode dar na telha e fazer qualquer coisa com o particular. Então, o administrador somente pode exercer a atividade nos termos estabelecidos na lei. Tá, pessoal? Agora vamos falar sobre a doutrinadora, o que a Maria de Pietro fala em relação à tipicidade. Vamos dar uma lidinha no slide e voltamos já e deixo mais algumas observações e algumas características também da tipicidade. Agora vamos falar sobre o atributo da tipicidade segundo Maria Silva de Pietro. É o atributo pelo qual o ato administrativo deve compreender as figuras definidas previamente pela lei, como aptas a produzir determinados resultados. Para cada finalidade que a administração pretende alcançar, existe um ato definido em lei. Então, quer dizer que todo ato administrativo tem que ter um fundamento baseado na lei. Não pode ser realizado de qualquer forma. Vamos voltar agora para o quadro. Então, pessoal, acabamos de ler a Maria de Pietro em relação à tipicidade. Vou falar sobre as características que são comuns a todos os atributos dos atos administrativos. São a presunção de legitimidade e tipicidade. O tipicidade somente está presente nos atos unilaterais. Não existe tipicidade em atos bilaterais, já que não há imposição da vontade da administração pública perante ao particular. É o caso dos contratos, que a realização depende da aceitação da parte contrária. Não tem como a administração pública forçar um privado, uma empresa privada, a aceitar o que ela quer, impor exatamente. Agora vamos ao quarto, imperatividade, coercibilidade e exigibilidade, que é a qualidade e virtude do qual o Estado, no exercício da sua função administrativa, pode exigir de terceiro o cumprimento e a observância das obrigações que impôs. Não se confunde com a simples imperatividade, pois, através dela, apenas se constitui uma dada situação e se impõe uma obrigação. Exemplo, apreensão de alimentos e interdição de estabelecimentos. Aí fechamos os nossos quatro atributos, que é a presunção, legitimidade, autoexecutoriedade, tipicidade e imperatividade. A famosa PAT. E vamos aos requisitos, os pressupostos de validade. COFOFIMO. É um macete para a gente tentar decorar. É um macete tão sonoro, COFOFIMO, mas
é o que a gente tem para poder decorar a quantidade de requisitos e elementos dos atos administrativos. Então vamos analisar o primeiro, competência ou sujeito. Alguns autores falam sujeito, mas a gente vai falar aqui competência para fazer sentido no nosso macetinho, né? Então, temos... Vamos lá. É o poder do atributo ou agente da administração para desempenho específico de suas funções. Ou seja, é o poder que tem certas pessoas para a prática de determinado ato. Temos algumas características. É irrenunciável, imprescritível. Irrenunciável, não pode negá-lo. Imprescritível, não prescreve. Indelegável, não pode ser passado por outra pessoa. Vale lembrar que a delegação é permitida pela lei e não transfere a competência, mas sim a execução temporária do ato. A gente tem o artigo 11, 13 e 17 da Lei 9784, que fala sobre processos administrativos federal. Vamos dar uma lidinha neles e voltamos. Aí a gente vai voltar com forma, tá? Que é o segundo aí no nosso macetinho do Conforme. Em relação ao requisito de competência do ato administrativo, temos como fundamento o artigo 11, o 13 e o artigo 17 da Lei 9784. Vamos ao caput do artigo 11. A competência é irrenunciável e se exerce pelos órgãos administrativos, a que foi atribuída como própria, salvo os casos de delegação e avocação legalmente admitidos. Artigo 13. Não podem ser objetos de delegação a edição de atos de caráter normativo, inciso 1. Inciso 2. A decisão de recursos administrativos, inciso 3. As matérias de competência exclusiva do órgão ou autoridade. Artigo 17. Inexistindo a competência legal específica, o processo administrativo deverá ser iniciado perante a autoridade de menor grau hierárquico para decidir. Agora vamos voltar para o quadro e dar continuidade na matéria. Voltamos da leitura do artigo 11, 13 e 17 da Lei 9784 e vamos falar sobre forma. Forma é a administração exige como regra a formalidade dos atos praticados. Logo, a forma é o revestimento material do ato. Pode-se afirmar que a forma são as formalidades exigidas para a prática do ato. É a maneira ou forma de exteriorização do ato, tá, pessoal? É como que o ato está exposto para eles, como pode visualizar o ato. Algumas doutrinas, né, alguns autores modernos entendem que a motivação está dentro do elemento forma, fazendo parte da formalidade do ato. Bom, aqui a gente entende de uma forma um pouquinho diferente, né, como eu disse antes. É a forma como o ato se expressa. A gente também vai falar sobre motivo e motivação nos próximos tópicos. Então, tem essa diferença. Bom, a forma é um elemento sempre vinculado. O que significa vinculado? Está sempre na lei, né? Não é discricionário. Lembra que eu falei o que é discricionário e o que é vinculado? Vinculado, o agente da administração pública, ele tem um limite, ele não pode ultrapassar esses limites, ele não está autorizado a fazer diversas coisas. E mesmo sendo discricionário, também tem que estar na lei, tem que respeitar o princípio ou a presumibilidade da legitimidade, o princípio da legalidade. Então, é um elemento sempre vinculado de acordo com a doutrina majoritária, tá? Como falei em relação a motivação, que é um elemento que está dentro da forma. Todos os atos, em regra, devem ser escritos e motivados. Excepcionalmente, podem ser praticados através dos atos administrativos, através de gestos e símbolos. Um exemplo de gestos e símbolos que a administração pública realiza são os semáforos de trânsito, os apitos de policiais, ou até mesmo do guarda municipal. Aqui no Rio, a gente tem mais guarda municipal do que policiais, nos sinais, nos cruzamentos. Mas para o resto do país, nem todo município tem guarda municipal. Então, pode ser executado através da polícia militar, né? Depende aí da lei orgânica do município ou do estado, ou a Constituição do estado em relação a quem é o agente de trânsito. Aqui no Rio é a guarda municipal,
que apita, que aponta se você vai, se não vai. Aqui na época das Olimpíadas, 2016 e também 2014, que foi a Copa do Mundo, a gente tinha outros agentes que não eram guardas municipais, eram contratados, que faziam a mesma função e estavam equiparados. Vamos para o terceiro ponto, finalidade. Será sempre de interesse público, podendo ser aquela que a lei indique e explique explicitamente. A finalidade, segundo o ensinamento de Di Pietro, é o resultado que a administração deve alcançar com a prática do ato. É aquilo que se pretende com o ato administrativo. É o objetivo do ato administrativo, praticamente. Mas a gente vai falar sobre o objetivo do ato administrativo ainda, mas é o fim, no caso, a finalidade. De acordo com o princípio da finalidade, a administração deve buscar sempre o interesse público. Em uma análise mais restrita, a finalidade é determinada pela lei. É um elemento sempre vinculado. De novo, aparece aí vinculado. No caso da finalidade, novamente, ele é um requisito vinculado do ato administrativo. O vício no elemento da finalidade gera um desvio de finalidade, que é uma modalidade de abuso de poder. A gente falou isso na aula passada, na segunda aula, abuso de poder. Uma vez que o agente público foge da sua finalidade, do que realmente ele tem que fazer, ele pode ser caracterizado com abuso de poder. Agora vamos para o quarto, que é o motivo, ou outros autores chamam de causa. É a situação de fato ou de direito que gera a vontade do administrador, que serve de fundamento ao ato administrativo. Vamos lá. Motivo. Estamos aqui. A gente vai ter que diferenciar motivação de motivo. Bom, prestando atenção, não é para confundir motivo com motivação. Motivação consiste na justificação por escrito da prática do ato, indicando os fundamentos de fato e de direito que o levaram a agir em determinado sentido. Tá? E agora, a motivação pode ser aluinde. Ocorre quando o administrador justifica a prática do ato remetendo à motivação. A existência de um documento pré-existente no processo, tal como um parecer. Né? Serve como exemplo, como motivação indireta, um parecer. Deixa eu ver se eu botei o aluinde no quadro. Não botei. Mas anota aí, motivação indireta ou aluinde. O termo aluinde em latim, né? Outra coisa que a gente usa muito é o latim. É aquilo que vem de outro lugar. Tem previsão legal no artigo 50, parágrafo 1º da Lei 9784, do Processo Administrativo Federal. A gente vai dar uma olhada no slide, vamos ler e volto diferenciando motivação. Que eu falei sobre motivação direta, que consiste na justificação por escrito, e eu falei sobre a motivação indireta, que vem de outro processo, de outro lugar. Vou dar fundamentação e vou entrar em motivo, para diferenciar a motivação de motivo. Tá bom? Vamos dar uma lida agora e voltamos. A motivação indireta ou aliunde tem como fundamento o artigo 50, parágrafo 1º da Lei 9784. Artigo 50, caput. Os atos administrativos deverão ser motivados com a indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos quando, parágrafo 1º, a motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres e informações, decisões ou propostas, que neste caso serão parte integrante do ato. Como expliquei, a motivação aliunde, ela vem de um fundamento anterior, de pareceres anteriores, no caso, como expliquei no parágrafo 1º. Agora vamos dar continuidade e explicar o motivo, a diferenciação de motivação e de motivo. Acabamos de ler o artigo 50, parágrafo 1º da Lei 9784, que fala sobre motivação indireta, aliunde, aquilo que vem de outro lugar. E vamos tentar agora, eu falei sobre motivação, antes de ler o slide, eu vou tentar diferenciar a motivação de motivo. Vou falar sobre motivo agora. É a situação de fato ou de direito que gera a vontade do administrador. Já a motivação consiste na justificação por escrito da prática do ato.
E no caso, ele tem que indicar os fundamentos por que levaram a agir daquela forma, em determinado sentido. Agora, tem uma discussão doutrinária que fala que a motivação tem que ser obrigatória ou não. Bom, a primeira fala que tem que estar na lei, a motivação tem que estar específica na lei. Já a segunda, ela fala que está sempre, defende da obrigatoriedade da motivação. Seguindo, vamos para a teoria dos motivos determinantes do ato. Está aqui, já estamos terminando esse quadro e vamos conseguir. Existem atos que não precisam ser motivados, isto é, justificação para a sua prática. Temos exemplos. Vamos seguir o primeiro exemplo. O cargo de incomissão, que é de livre nomeação e livre exoneração. E neste caso, não há necessidade de justificar o porquê nomeou ou porquê exonerou. Ocorre algumas vezes o administrador justificar a prática do ato. É a partir daí que estará vinculada a veracidade daquela motivação. Uma vez que ele justifica, ele vai ter que sempre justificar. Agora vamos para o quinto ou 5, objeto. Para ser bem direto, o objeto é um objeto a ser alcançado pelo administrador. Ficou um pouco confuso, mas é isso mesmo. O objeto é objetivo. Eu acho que eu errei na hora de falar objeto é objeto. Então, o objeto é o objetivo a ser alcançado pelo administrador. Para se saber qual é o objeto, pergunta-se para que serve o ato. E a resposta será o objeto. Segundo Fernanda Marinella, a gente vai dar uma lida no que ela fala no slide e a gente já volta para o quadro. Aí eu dou a conclusão em relação ao para a gente ficar mais... É uma coisa bem simples, mas para a gente ficar mais simples ainda, eu vou dar uma conclusão sobre o pensamento dela. O conceito de objeto ou conteúdo, segundo Fernanda Marinella, é o objeto correspondente ao efeito jurídico imediato do ato, ou seja, o resultado prático causado em uma esfera de direitos. Representa uma consequência para o mundo fático em que vivemos, e em decorrência dele nasce e extingue-se, transforma-se em um determinado direito. É um elemento vinculado e discricionário. Então, o objeto é exatamente o efeito imediato do ato, é o resultado na praticidade na esfera do direito. Agora vamos voltar para o quadro para dar continuidade, para a gente poder fechar esse quadrozinho e já começar com mais conteúdo no próximo quadro. Então, pessoal, voltando no slide sobre o conceito de objeto segundo Fernanda Marinella, a gente vai concluir com a ideia que o objeto é o efeito imediato buscado na edição do ato. Agora, vamos dar um exemplo para fixar. O ato, o que seria o ato? Ato, como exemplo, licença para construir. Construir um edifício, construir uma casa, construir um restaurante. Qual seria o objeto? Permitir que o interessado edifique de forma legal. Ok? Agora, segundo exemplo, aplicação de multa. O objeto efetivará uma punição. Fechou? Vamos apagar o quadro, vou botar um novo quadro e de lá a gente continua. Então, alunos, voltamos mais um quadro aqui para a gente se aprofundar no direito administrativo, em atos administrativos. Mas antes de a gente se aprofundar neles, vou dar uma ideia de como pode ser cobrado na nossa prova. Vou passar aí 4 questõezinhas, 4 exemplos, como que a gente pode ser cobrado para a gente fixar mais ainda o conteúdo e poder prosseguir e se aprofundar cada vez mais na matéria, tá? Agora vocês vão me ver aí no quadradinho, corrigindo as questões e depois a gente volta para o quadro em classificações dos atos administrativos. Então, como prometido, estou aí na telinha no canto, vou dar aí algumas questões como que pode ser cobrado na nossa prova, né? Acredito que a gente vai ter uma oportunidade aí para a gente fazer várias questões, mas essa é só para ter uma ideia, para a gente tentar recapitular alguma parte da matéria que a gente já assistiu, fixar e depois a gente vai voltar para o quadro para se aprofundar mais ainda. Banca OCP 2020, Prefeitura de Betim, Minas Gerais, Auditor Fiscal de Tributos Municipais. Um dos poderes administrativos é aquele
instrumento disponibilizado à administração pública para apurar infrações e aplicar penalidades aos servidores públicos e demais pessoas sujeitas à disciplina administrativa. Tal poder denomina-se, letra A, poder militar, letra B, poder regulamentar, letra C, poder hierárquico, letra D, poder disciplinar, letra E, poder de polícia. Bom, temos aí 5 opções, sendo que a gente tem 6 poderes. Um deles é, primeiro, poder regulamentar, poder disciplinar, poder de disciplina, poder de polícia, poder discricionário e poder vinculado. Poder militar não existe, então a gente já corta esse, já é uma questão, já é uma menos uma opção. A gente tem aí agora 25% de acertar a questão. Então sobrou poder regulamentar, poder hierárquico, poder disciplinar e poder de polícia. Aí vamos voltar a ler o enunciado. É aquele instrumento disponibilizado à administração pública para apurar infrações e penalidades dos servidores públicos. Bom, o poder de polícia é o poder que aplica ao privado, então já não é poder de polícia. Poder hierárquico é a distribuição de competência entre os órgãos. Poder de regulamentar é o poder que complementa a lei para regulamentar algumas condutas também de alguns administrados ou administradores. Então, ficamos só com o poder disciplinar, que é o poder que pode aplicar penalidades aos servidores públicos. Então, a gente fica com a letra D, D de dado. Vamos lá, aí apareceu, marcamos o xizinho, né? Aí vou botar aí do lado quais são os poderes que existem, né? Que é o poder regulamentar, que ajuda é um comando de lei para regular determinadas condutas de administrados e administradores. Aí temos o poder disciplinar, que serve para apurar infrações e aplicar penalidades aos servidores, né? É a nossa resposta. Temos o poder hierárquico, que é a hierarquia entre os órgãos. Temos poder de polícia, que é o poder fiscalizador, né? Tem a ideia de agir de prevenir, e a segunda é repressiva, como características. Temos poder discricionário, que a administração pública age por conveniência e oportunidade, e já o poder vinculado, a administração pública não tem essa margem, ela não tem escolha, ela tem que andar juntinho com a lei, não podendo, não tendo muita margem. Deixando bem claro que o poder discricionário, ele não foge à lei, tá, pessoal? Tem que seguir dentro da lei. Agora vamos partir para a nossa segunda questão, né? Também a OCP, Prefeitura de Betim, Minas Gerais, auditor fiscal de tributos municipais. Veja que as duas primeiras questões estão bem atuais, está dentro do conteúdo que a gente estudou, das aulas anteriores e da aula atual, né? Esse foi o quadro anterior que eu passei para vocês, sobre atributos. São atributos do ato administrativo. Letra A, objeto e tipicidade? Não, essas são diferentes. Competência e tipicidade? Letra B. Letra C, competência e imperatividade? Não. Letra D, forma e presunção de legitimidade? Não. Letra E, presunção de legitimidade e autoexecutoriedade. Pô, professor, a gente, para lembrar, acho que vai precisar pegar aquele macetinho, né, do PAT. Mas olha, só olhando aqui, ó, pensa comigo, ó, PAT, que é presunção de legitimidade, ó, P de PAT, A de autoexecutoriedade. Pô, já só nas duas primeiras vezes já dá para matar e saber que é a letra E. Então vamos lá, letra E, letra E certa, e aqui tem o nosso macetinho. PAT, que é a presunção de legitimidade, letra A de autoexecutoriedade, T é de tipicidade e letra I de imperatividade. Ok? Vamos passar agora para a nossa terceira questão. Viu que o conteúdo dado no quadro, na aula, é possível de realizar uma questão, né? Está dentro do que a nossa banca cobra. Agora vamos partir para a terceira questão. Bom, aí está a nossa terceira questão. Instituto OCP 2019, Polícia Civil do Espírito Santo, oficial criminal. Então, mais uma questão aí da nossa banca, né, que aplicou a prova na Polícia Civil do Espírito Santo em 2019.
Esse para perito oficial criminal, que é um nível um pouquinho mais alto, mas está dentro da matéria que a gente está estudando e serve como exemplo aí para ver como que a banca vai cobrar para a gente. O poder conferido à administração para restringir, frenar, condicionar, limitar os exercícios de direitos e atividades econômicas dos particulares, a fim de preservar os interesses da coletividade, denomina-se, bom, o poder regulamentar, letra A, que a gente viu, é para complementar e para botar algumas normas, né, em relação às condutas de administrados e administradores. Letra B, poder normativo, é o poder que serve a mesma ideia do poder regulamentar, só é sinônimos praticamente. Poder de polícia serve para fiscalizar. Poder vinculado é o poder da administração pública que está vinculado diretamente à lei, o cumprimento da lei em relação aos atos. E poder discricionário é o poder da administração pública quando tem oportunidade e quando é conveniente. Então, ficamos aí com o poder de polícia, que tem o poder de restringir, frenar, condicionar e limitar o exercício de direitos e atividades econômicas dos particulares. Lembra que uma coisa que pode ser parecida é o poder disciplinar, mas o disciplinar fala sobre servidores, não sobre particulares. Então, a letra certa da nossa resposta, nossa questão 3 é letra C. Viu que não foi tão difícil, o conteúdo dado no quadro na sala de aula é o suficiente para poder responder questões nesse nível. Número 4, o nosso último exemplo aí de questão que cai. Mais uma da OCP, também é da prova do Espírito Santo, para investigador, prova do nosso nível. O poder dos chefes de executivo de explicar, detalhar a lei para sua correta execução ou de expedir decretos autônomos sobre matéria de sua competência, ainda não disciplinada por lei, denomina-se, poder de polícia que a gente acabou de ver que é um poder para fiscalizar ou para restringir, para limitar. Seria o poder de polícia. Poder regulamentar, pode ser. Poder disciplinar, é para disciplinar, no caso, os servidores. Poder hierárquico é a desconcentração do poder administrativo. E poder discricionário é a competência é a oportunidade ou conveniência do poder público. Então, a gente fica com a letra B, poder regulamentar, que é através de chefes executivos que explica e detalha a lei para a sua correta execução. A própria questão já afirma. Então, ficamos com a letra B de bola, para a gente fechar aí os 4 exemplos, como que pode ser aplicado na nossa banca, o conteúdo já dado, da primeira e segunda, e parte agora da terceira aula. Espero ter agradado aí, vamos voltar para o quadro para dar continuidade e ter mais conteúdo para a gente poder fazer mais exercícios e dar mais exemplos para vocês como é que pode ser cobrado da nossa banca em relação ao nosso concurso aí da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, em relação ao investigador e inspetor também. Pessoal, corrigimos aí algumas questões como um exemplo, como que a gente pode ser cobrado a matéria até o momento. Então vamos dar continuação aqui no quadro. Classificação dos atos administrativos. Eles podem ser, quanto ao seu regramento ou liberdade de ação, ele pode ser vinculado ou regrado. Vinculado, que está dentro da lei, mas a margem do ato tem que ser limitado. Tem que ser, a margem do administrador não pode ser muito grande, não tendo margem muito longa para o administrador se trabalhar. Já no ato discricionário é pela conveniência e oportunidade. São palavrinhas-chave que eu coloquei aqui. A margem de escolha é limitada aqui no vinculado e a margem de escolha aqui no discricionário é conveniente ou a oportunidade. São palavras-chave onde a administração tem liberdade por escolha sobre os elementos e motivo e objeto. Agora vamos quanto ao destinatário. Eles podem ser gerais ou regulares. Vou dar o que seria gerais ou regulares? São aqueles pedidos sem destinatário. Não é direcionado para ninguém. São determinados que possuem finalidade normativa. São atos de comando abstrato e impessoal semelhante ao da lei. E por isso revogáveis a qualquer momento pela administração pública.
não podendo ser atacado pela via judicial, uma das características, exceto se for representar alguma inconstitucionalidade, não está conforme com a Constituição. Um exemplo, alguns exemplos aqui, regulamentos, instituições normativas, circulares ordinatórias, ordinatórias de serviço. Circulares ordinatórios de serviços são exemplos de atos gerais, quanto ao destinatário. Agora, pode ser individuais ou especiais. Está aqui. Quando elas são individuais, são que dirigem ao destinatário certo, é preciso. Como a de cima é em modo geral, a de baixo já é o destinatário certo, criando uma situação jurídica particular, podendo atingir vários sujeitos, não somente um, mas tem que ser específico de qualquer forma, desde que sejam individualizados. São exemplos desse individuais e especiais: decretos de desapropriação, atos de nomeação e exoneração. Pode ser também outorgar licença, também outro exemplo, e permissão e autorização, bem como outras obrigações, com determinado administrador ou serviço. Quanto à exequibilidade, o ato é perfeito ou eficaz. Está aqui. Pode ser atos válidos, atos eficazes e atos exequíveis. Bom, ato perfeito é aquele que reúne todos os elementos necessários para a sua execução. Está disponível, e o seu efeito está disponível. É aquele que completou o seu ciclo de formação. Como ato perfeito, a gente vai seguir com atos válidos, que são atos praticados em conformidade com a lei. Atos eficazes, que são aqueles que aptidão para produzir efeitos. E atos exequíveis, são atos que têm aptidão para produzir efeitos imediatamente. Então, repetindo, o ato perfeito não é aquele que não tem vício, é aquele que completou o seu ciclo de formação e está apto a produzir os seus efeitos. Nesse ato perfeito, temos os atos válidos, eficazes e exequíveis. Os válidos são atos praticados conforme a lei. Os atos eficazes são aqueles aptos para produzir efeitos. E os exequíveis são aqueles que podem produzir o efeito imediatamente. Agora vamos para o ato imperfeito, que é o nosso segundo aqui. Ato imperfeito é aquele que se apresenta incompleto no seu ciclo de formação. O ato imperfeito não é aquele que apresenta vício, é aquele que não completou o ciclo de formação. Tem diferença entre apresentar vício e não tem a formação completa. Até mesmo porque pode depois completar e se tornar até perfeito. Agora vamos para o terceiro, ato pendente. É aquele que, embora perfeito, não produz seus efeitos, por não ter verificado o termo, fim e a condição que precisa para produzir seus efeitos. Vamos para o ato consumado. É aquele que já foi produzido o efeito, tornando-se irretratável e imodificável. Um exemplo está aqui: gozo de férias. Uma vez que você goza de férias, entra de férias, não tem como você retratar, não tem como você cancelar uma coisa que você já praticou. Então, esse ato a gente pode considerar como ato consumado. Ato ou objeto ou prerrogativa está aqui. Segue logo embaixo aqui. Vamos ao primeiro. Ato de império ou de autoridade. São praticados pela supremacia da administração pública. Uma característica muito forte, que é unilateral, prevalecendo a vontade do Estado. E, no caso, outra característica é que também tem o poder de coerção do Estado. É chamado de poder de império. A gente pode até fazer uma comparação. Nosso imperador, quando veio ao Brasil, Pedro II, o Pedro I, Pedro II, o que o imperador faz? Ele manda.
Então, quando a gente pergunta o que é o ato de império, a gente logo pensa, o imperador, o que o imperador faz? Manda. Então, o súdito não tem escolha, ele só presta, tem que obedecer. Ele não se discute. E outra característica do poder de império é que tem o poder também de fiscalizar. Vamos dar alguns exemplos sobre o poder de império ou poder de autoridade. Apreensão de mercadorias impróprias para consumo. Também não deu para escrever aqui, mas posso voltar a outra. Demolição de obra irregular. Agora vamos partir para ato de gestão. Vamos dar de lado. Ato de gestão. São atos praticados pela administração pública, sem se valer de sua supremacia. Bom, é a questão quando a administração pública é equiparada a quem ela está contratando, ou até mesmo quando ela é locatária. Um exemplo que segue aqui, contrato de aluguel de imóveis, quando o Estado e o locatário, quando o Estado é o locatário, no caso o inquilino, uma forma mais vulgar de se falar. Agora vamos para o ato expediente. Vamos estar fechando esses três. No terceiro agora. São todos aqueles destinados a dar andamento ao processo de papéis que se tramitam nas repartições públicas. E o que significa? Que normalmente são feitos por subalternos que não têm poder decisório na administração pública. Trabalha muito em almoxarifado e tudo mais. Serve como exemplo, tá, pessoal? Não exatamente só isso. Quanto à formação da vontade, primeiro, ato simples. É o que resulta da manifestação. É o que resulta da manifestação da vontade apenas de um órgão. Na verdade, o ato simples é composto somente por um órgão, porque agora vamos seguir pelo ato composto, que tem a vontade de um órgão, de um agente, ou mais de um órgão, ou mais de agente, para se tornar perfeito. Para o vício se tornar, ter sua formação completa. Depende da manifestação de mais de um agente ou de um órgão, no caso do ato composto. Aqui. A vontade única de um agente ou órgão, mas depende da vontade de mais de um agente ou de um órgão. Temos exemplo da nomeação para o Procurador da República, que está no artigo 128, parágrafo 1º da nossa Constituição, onde o presidente e o Senado votam para escolher, onde é escolhido pelo presidente, que é o chefe do executivo, e vai para o Senado para ter a aprovação. A gente vai dar uma lida no artigo e a gente volta já para o slide, e volta para o quadro, desculpa. Fundamentando o exemplo do ato composto, artigo 28, parágrafo 1º da Constituição. O Ministério Público abrange. O Ministério Público da União tem por chefe o Procurador-Geral da República. Bom, nomeado pelo Presidente da República. Já tem um agente, Presidente da República. Dentre integrantes da carreira maiores de 35 anos, após a aprovação de seu nome pela maioria absoluta dos membros do Senado Federal. Já temos o segundo órgão, que é o Senado Federal. Temos o agente, que é o Presidente da República, e temos um órgão, o Senado Federal, para mandado de 2 anos, permitida a recondução. Então, vimos aí que precisam de praticamente 2 atos, de 2 distintas partes para ser nomeado Procurador-Geral da República, mas, no entanto, uma única vontade. Voltando na leitura do artigo 128 da Constituição, parágrafo 1º, vamos agora para o ato complexo. No caso, são vários agentes e vários órgãos que tomam a decisão. É aquele que, para completar seu ciclo de formação, depende da manifestação da vontade de vários agentes ou órgãos. A gente tem um exemplo no artigo 101, parágrafo único da Constituição. Os ministros do STF serão nomeados pelo Presidente da República e depois é aprovado pela escolha pelo Senado. A gente lê o artigo 101, parágrafo único da Constituição, e a gente volta com mais detalhes sobre o ato complexo. Então, positivando aí o exemplo do ato complexo, o artigo 101,
da Constituição, no seu parágrafo único, o Supremo Tribunal Federal compõe-se de 11 ministros, escolhidos dentre cidadãos com mais de 35 anos e menos de 65 anos de idade, de notável saber jurídico e de reputação ilibada. Parágrafo único. Os ministros do Supremo Tribunal Federal serão nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado. Bom, nesse caso, no ato complexo, diferente do ato composto, no ato composto ele precisa somente de vários agentes dentro de um mesmo órgão. Já no ato complexo, ele precisa de vários órgãos e vários agentes. É o exemplo aqui do ministro do Supremo Tribunal Federal, que será nomeado pelo Presidente da República e depois votada e escolhida pela maioria absoluta do Senado também. Tá? Então, deixa aí esse exemplo, a diferenciação entre ato composto e ato complexo, que parece ser igual, mas não é, né? Porque um fala sobre vários agentes dentro de um mesmo órgão e o ato complexo são vários agentes e vários órgãos diferentes. Voltando agora para o quadro e fechando, mais um exemplo. Então, pessoal, voltamos à leitura do artigo 101, parágrafo único da Constituição. Você que está copiando, retifica aqui o parágrafo único que eu não tinha colocado, eu fiz a leitura do 101, parágrafo único da Constituição, e vamos dar continuidade aqui nas características do ato complexo. Vamos lá, o primeiro é a fusão de vontades, que tem que ser homogênea, culminando em uma vontade única. Letra B. O ato não tem um ato principal, ou acessório ou complementar. Todos os atos, as vontades são principais. Há identidade de conteúdo e fim, e a autonomia entre as vontades, fechando aqui as 4 características de ato complexo. Agora vamos para os atos constitutivos, que é onde nasce o direito para o administrado. Um exemplo disso seria a concessão de licença e nomeação de servidores. Agora vamos para atos declaratórios, são os que limitam a existência de um ato administrativo. Exemplo, certidão de irregularidade fiscal. Temos também certidão emitidas pela administração pública e temos também atestados emitidos pela junta médica. Vamos agora para atos ablatórios ou ablativos. São atos que restringem o direito do administrado. Bom, o que pode restringir, no caso? Cassar o alvará de um funcionamento de uma padaria, de um restaurante, ou de algum estabelecimento. Ou um decreto expropriatório, que pode desapropriar alguma casa, ou imóvel, alguma coisa que tenha interesse público. Agora, fechando esse quadro, a gente vai fechar a aula aqui, 1 hora de aula gravada, e fechando essa, na próxima eu inicio novamente com atos administrativos, dando continuidade. Então fechamos aí a aula e até a próxima.